Quero ler nessa manhã 3 textos com você. O primeiro texto está em Lucas 19, o verso de 1 a 3, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então esse é o primeiro texto, fala sobre Zaqueu, que queria conhecer, queria ver quem era Jesus, não podia, porque ele era baixinho e tinha toda uma multidão que o atrapalhava. O segundo texto está em Marcos, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Então esse segundo texto faz menção a Jairo, que está clamando pela filha que está doente, acamada, e indo Jesus fazer esta visita, esta oração pela filha, uma multidão o apertava. O terceiro e último texto está em Marcos também, só que a altura do versículo 25, capítulo 5, verso 25. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Bom, esse terceiro texto, faz menção à mulher hemorrágica, aquela que ela vence a multidão e toca, com um toque em Cristo, ela alcança ali o milagre dela, a cura dela. Bom, gente, você deve ter percebido um padrão nos 3 textos. Os 3 textos falam de milagres distintos, envolvendo a pessoa do Senhor Jesus, como autor dos milagres, obviamente, mas tem um padrão aqui. E o padrão é a presença de uma multidão que mais atrapalhava do que ajudava. Interessante a gente notar que era uma multidão que seguia a Jesus. Nos 3 casos, a multidão seguia a Jesus. Eu gostaria muito de destacar isso e orar com você nessa manhã, porque no meio das pessoas e da multidão de pessoas que seguem a Jesus, nem sempre você vai encontrar a ajuda, o apoio que você acha ou pensava achar. Muitas vezes a multidão que segue Jesus e que diz que ama Jesus e que diz que está ali caminhando com Cristo vão mais atrapalhar você e a sua fé do que propriamente te ajudar. Tenha sempre isso em mente, porque além de você ter de lutar e vencer a incredulidade, o desânimo e muitas vezes a apatia e falta de fé, você vai ter que vencer também uma multidão de pessoas que se dizem de Deus e que cercam, ou pelo menos dizem estar andando com Jesus, mas que não vão facilitar a sua vida não vão facilitar a sua vida não, como aquela mulher hemorrágica. Você vai ter que se infiltrar ali, você vai ter que vencer essa multidão e você vai ter, se você assim quiser, que com muita força de vontade e fé alcançar Jesus, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Sabe, como Zaqueu, você vai ter que se deparar com uma multidão que vai ficar do lado de fora, como ficou do lado de fora da casa do Zaqueu, descendo além em você e no próprio Jesus. Interessante que a multidão estava seguindo Jesus, mas quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, esta mesma multidão que estava seguindo a Jesus criticou Jesus, dizendo: como é que ele entra nessa casa? Como é que ele pode gastar um tempo com esse cara aí? Esse cara é terrível, esse cara é um pecador. Pois é, a multidão está seguindo a Jesus. Então, querido, cuidado, porque nem sempre você vai encontrar o apoio, a graça, o incentivo no meio daqueles que estão entre uma multidão que segue a Jesus. Mas mantenha o foco, mantenha os olhos em Cristo todos os dias da sua vida. Quero orar por você. Pai, obrigado por mais um dia.
E obrigado por esse alerta. Ajude-nos, Deus, a manter os nossos olhos, a despeito de qualquer coisa, em Ti. Afinal de contas, é do Senhor que vem o nosso milagre. Ajude-nos, Deus, a manter o foco no Senhor, não olhando, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.